Nós vamos agora falar aqui com mais um, né, Paula, pré-candidato. Eu queria que você apresentasse aí o nosso próximo convidado. A gente está dando aqui, como a gente falou no início, oportunidade para que os pré-candidatos ao parlamento, ao executivo, possam apresentar primeiro a sua trajetória, né? Seu histórico profissional, pessoal e também propostas. Nós temos agora o pré-candidato a deputado estadual e ex-diretor da Policlínica Codajás, Rainer Figueiredo. Rainer é o primeiro pré-candidato em defesa da bandeira LGBTQIA+. Está fazendo história, Rainer. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, Rainer. Isso aí, muito obrigado pelo convite. Eu não poderia não estar aqui hoje pelo convite daqui da Paula Etaif. Não tem como dizer não para a Paula, né? Não só da Paula, do Álvaro Corado, porque se o Álvaro não diz sim, não autoriza também, não pode sentar. Tu acredita nisso? Tu não acredita nisso? Ele fala que ele é mandado aqui na casa dele, eu discordo, né? Aqui a gente... Manda nem na minha casa, Paula. A gente divide isso aqui muito igual e tem dado certo até agora, né? A gente briga no bastidor, mas tudo bem, fora isso, é normal. Nunca briguei com ela, ela que briga comigo. Pronto. Álvaro, fica à vontade. Bom, Rainer, eu queria que você falasse um pouquinho desse desejo aí de entrar para a política, né? A gente sabe que o mundo político é bem diferente, né? Essa relação que eu imagino que você tenha com o público final ali, através do seu trabalho, talvez credencie você para entender um pouco mais digamos assim, esse desejo, né, que as pessoas têm de ter políticos com mais olhar para a população e tudo mais. Mas para a pessoa, normalmente é uma mudança muito grande. E eu queria que você falasse um pouco desse processo de decisão para entrar para a política, né? Isso, na verdade eu sempre falo que a gente nasce com um objetivo de vida e a gente já tem esse chamado para desenvolver aquilo que você está fazendo. Então, desde sempre eu tive esse engajamento de querer mudar, de me engajar, de ser muito ativista pelas causas que eu acredito que sejam minhas causas. Então, eu sempre levantei uma bandeira, sempre me posicionei e a gente entende que isso a gente precisa... O mundo gira em torno da política. E então isso foi somente um passo da gente desmistificar, onde está muito ainda entrelaçado política com politicagem. Então muitas pessoas têm essa aversão à política porque elas colocam todo mundo no mesmo balaio. Então quando a gente fala realmente da política verdadeira, a gente acabou de ter uma aula aqui, né, com o nosso querido Gideão, então, que é sempre uma referência para todos nós que estão na política. Então, vendo por esse lado, eu sempre olhei para a política com bons olhos. E hoje eu me colocar à disposição da população para que eu seja a voz de uma parcela da população é realmente muito significativo para mim. De toda a minha trajetória, de todo o meu trabalho, desde a minha vinda do interior até aqui em Manaus, isso foi muito claro, aquilo que eu queria buscar, que era melhoria para as pessoas, para a população. Todo mundo fala, Rainer, você conseguiu ter um sucesso, um êxito no seu trabalho, mas eu sempre falo que eu consegui isso focando nas pessoas, focando no trabalho, focando nisso e sem vislumbrar o sucesso, que eu sempre falei que o sucesso ele vem como consequência daquilo que você está fazendo de coração, porque as pessoas elas olham aquilo e aquilo te dá mais ânimo, te dá mais motivo de você buscar ainda mais. Então foi muito natural essa minha entrada na política. Eu que sempre gostei dessa parte de levantar realmente a bandeira, levantar as causas, e entrei na Policlínica Codajás lá em 2019, focando também na população. Por isso que a gente conseguiu tantos avanços, porque nós conseguimos abraçar todos os funcionários em si. Ali é um desafio, viu, meu? Vou ali dizer que é um negócio pesado ali, isso, né? Nós somos muito movimento. Nós somos a maior policlínica do estado, nós atendemos o maior número de especialidades médicas e não médicas. Ano passado, ano 2021, nós atendemos mais de 337 mil pacientes. Então, é mais do que uma cidade do interior do estado, né? A gente pega a cidade mais populosa, tem um pouco mais de 100 mil habitantes. Então, é uma dimensão muito grande
e você conseguir lidar com as pessoas, conseguir ter esse êxito, abraçar o funcionarismo público para que eles se sintam participantes dos processos em si. Então foi um desafio muito grande, mas graças a Deus, com essa nossa visão de humanização, de olhar para as pessoas e dizer que elas são capazes de fazer aquilo, a gente conseguiu resultados que antes eram inimagináveis. Paulo. Álvaro, recapitulando aqui a pergunta para o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Rainer Figueiredo, que é pré-candidato a deputado pelo Amazonas estadual e terá como mote de campanha principalmente a defesa dos direitos LGBTQIA+. Primeiro ele vai explicar a sigla bem rapidamente, bem sucintamente para nós, e em seguida falar como que você vai tratar esse assunto, que seria a primeira vez na história da política do Amazonas que um assunto desse vai ser tratado de forma aberta em campanha. Isso, é realmente muito significativa essa nossa candidatura, principalmente vindo por um partido social cristão. Eu venho sendo... Ainda é do PSC, né? Então, um partido mais conservador, isso, em tese. Um partido mais conservador, está em tese, é o Partido Social Cristão. E o partido me chamou realmente para isso. Olha, nós vamos querer essa candidatura, você vai poder falar, e a gente quer abraçar esse público também. Porque é aquilo que você falou, a gente tem que parar de deixar esse público às margens da sociedade, dizer que só eles não vão aparecer, não aparecem, não tem visibilidade, não tem nada, porque como você falou, é a primeira vez, a gente já viu alguns casos de alguns candidatos em eleições passadas, mas que não tinha essa visibilidade toda, vinham por partidos pequenos. Não como tema central. Isso, partidos menores, e não tinha essa bandeira tão bem levantada e para falar sobre isso. Então hoje a gente, graças a Deus, com todo o trabalho que a gente teve, com toda a abertura que o governo do estado nos deu para fazer essa entrada na política, o governador Wilson Lima conseguiu abranger tudo isso. Além da oportunidade que ele nos deu para tratar na Policlínica Odajás, ele chamou realmente para estar nesse partido e ele quer essa bandeira muito bem levantada. Então é muito isso. Quando que um governador do estado ia dar tanta potência para uma candidatura dessa e tanta visibilidade para pessoas LGBTQIA+. Então é toda uma sigla, é toda uma rede, são várias pessoas que estão... Eu estou andando na rua e as pessoas estão, que bom, quero estar com você, eu me sinto representado por você. Então é muito disso. Por isso que a gente fala muito da mulher na política, da mulher no empreendedorismo, porque as pessoas elas têm essa representatividade. E isso é muito importante. Da pessoa negra, quantos a gente ouvia e via nas novelas, em comerciais de TV, só aquele estereótipo, né? Estereótipo. Só aquele estereótipo com pessoa branca, hétera, então não tinha. Então, quando a gente quebra esse tabu, então isso, aí já puxando um pouquinho da sardinha da agência Cenário, que tem muito essa quebra de tabu, que coloca esse empoderamento realmente nessas minorias, que não são minorias, são realmente a maioria da população, só que fica escondida. Porque até então, Paula e Conrado, era muito fácil ficar escondido. E você não ter voz, não ter vez, não gritar pelos seus direitos, e que hoje já está muito, muito disso. Todo mundo fala, é mimimi. Não é mimimi. O mimimi é aquela dor que não dói em você. Então você não sabe o que é passar por aquilo, você não sabe o que é sofrer aquilo. Um dado que a gente fez no programa algumas semanas atrás fala que quase 70% da população trans não conclui o ensino fundamental. Então, é muito fácil você falar, por que não dá vagas de empregos para essa população, que elas têm que se qualificar. É muito fácil você falar quando você não sofre bullying na escola, quando você não sofre preconceito em casa, quando você não tem um psicológico bem centrado. Então, é muito além daquilo que a gente está só falando, só criticando. Então, eu entrei na política para realmente ser a voz dessas pessoas, para brigar pelos direitos delas, para que elas consigam entender que elas fazem parte sim da sociedade, a sociedade deve isso a elas, deve respeito principalmente, que a gente vive numa sociedade que temos que ter equidade, temos que equiparar. Todo mundo fala das cotas, não tem que ter cota e que isso, aquilo, outro, mas isso é o mínimo que a gente poderia fazer,
uma sociedade que é altamente elitista e que só pensa nas classes A e B, e que a gente vê uma classe C pseudo-elitizada, né? Que às vezes ela acredita que ela é elite. Agora, só fazendo o adendo rapidamente, quando você falou na maioria da população, você está se referindo também às mulheres que sofrem preconceito, né? LGBTQIA+, mulheres, negros, indígenas. Então, é uma sociedade mais diversa e que a gente precisa entender que eles também são representados, eles também têm essa representatividade que a gente precisa colocar nas pautas isso, que eles precisam ter os direitos respeitados, tanto os indígenas que estão muitas das vezes desrespeitados nas suas próprias leis, nas suas próprias terras, são expulsos das suas terras, e a gente precisa ter esse olhar. Não, olha, a lei tem que ser cumprida. O poder legislativo, ele faz as leis e ele fiscaliza, e ele tem que fazer esse poder. Todo mundo fala, mas a gente tem que fazer isso, aquilo, outro. Eu falei, eu estou indo para um cargo onde ele é legislativo, onde eu vou legislar, ver as leis, e a gente vai fazer essa fiscalização, mas nada impede da gente fazer essa articulação política junto ao poder executivo e ao poder judiciário para que a gente consiga ter uma sociedade melhor para todos. Álvaro. Bom, eu tenho uma curiosidade, na verdade, porque esse tema, eu entendo ainda que a sociedade vê com muito... assim, não se dispõe a discutir isso de forma aberta, ou seja, acaba sendo um tabu, como a gente chama, né? E aí você se dispõe, né, a colocar o seu rosto, a sua imagem, para discutir e debater isso publicamente. Coisas do tipo, lhe denominarem como gay ou coisa parecida, isso incomoda? Ou isso, quando você se dispõe a debater, você já vem num preparo psicológico, você falou de preparo psicológico e tal, né? Se isso já está bem resolvido, assim, e se isso efetivamente é preciso que a gente discuta isso de uma forma mais aberta, até para ajudar outras pessoas. Isso, eu sempre falo que termos pejorativos existem, e esse termo não é um termo pejorativo, porque foi a própria comunidade que criou essa nomenclatura para se chamar. Então, só que com a nossa cultura, né, foi defasando. Deram uma conotação. Isso, deram uma conotação. Você é gay. Então, isso negativo. Era uma ofensa, palavrão, né? Era como se fosse uma ofensa. Mas para mim não. A gente que consegue ter essa dimensão de realmente do estudo, a gente consegue entender, e não estou falando de estudo, mas da informação. Da informação, a gente consegue compreender o porquê daquilo, e a gente consegue dizer, não, o termo não ele não quer, você está me chamando? Não, eu sou mesmo. Entendeu? Então não precisa a gente se driblar disso. Você compreende que o termo gay é o termo correto, na verdade. É o termo correto. Essa conotação que foi atribuída pela sociedade é que está errada, né? Isso, então às vezes eles acham que isso é uma ofensa. Para mim não é uma ofensa. Isso é só a minha parte sexual, e isso diz respeito a mim como pessoa, como meu parceiro, e isso a gente vai driblar essas conotações em relação a isso. Não adianta você colocar, só porque você é X coisa, você é gay, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não tem muito isso. Todo mundo tem os seus direitos e seus deveres. Todo mundo é igual perante a lei, então a gente precisa entender que isso não é uma coisa, você ser taxado por aquilo, você vai ser respeitado por aquilo. Não tem como não deixar de perguntar isso a você, Rainer. Você tem, na condição de pré-candidato, obviamente você tem feito visitas às comunidades. Sim. Aqui em Manaus e no interior do Amazonas. A população hoje, ela está mais aberta? Quando você vai com seu marido, como que a população tem recebido isso nas comunidades? Isso, eu percebo que a população, ela tem uma abertura muito grande. A população amazonense em si, ela tem essa abertura. A gente é mais aberto, sei lá, é uma coisa muito, muito mais fácil de chegar, e as pessoas elas absorvem, diferentemente do Sudeste, que é uma coisa mais eu achei vedada. Que fosse um pouco mais diferente. Não, sabia? Não. O nortista, ele fosse mais assim, fechado em relação... A gente fala em relação à questão de violência em si. Entendi. Isso, e da parte de ter de homofobia realmente... mesmo, isso, de homofobia. Então não tem muito.
as pessoas elas recebem e a gente está fazendo essas visitas nas comunidades e a gente chega e é muito engraçado que eles chegam com a gente, aí eles têm medo, tem vergonha de perguntar, aí eles chegam assim, uma vez ela chegou bem assim, olha, o senhor é gay? E parece assim, fosse uma coisa, será que eu tô ofendendo? É a história do tabu, né? Será que eu tô ofendendo? Tô ofendendo ou tô fazendo só uma... Não, eu sou casado, ele é meu marido. Aí elas olharam assim, ai, olha que legal. A gente não tem preconceito nenhum com isso, então é muito disso. A gente hoje está chegando, desmistificando tudo isso, quebrando esse tabu, quebrando essa barreira que ainda existe de preconceito, de desinformação, e a gente está aqui para isso, colocando a cara a tapa para dizer, para dar informação para a sociedade, para dizer que pessoas LGBTQIA+, tem tanta competência quanto qualquer uma outra pessoa, seja mulher, seja indígena. Você é um exemplo disso, né? Você controla uma das unidades mais movimentadas, eu não sei números exatos. Norte, talvez, região né? norte, Aquilo ali é um universo, um mundo aquilo, né? Isso, controlava. Hoje foi meu último dia, já chorei muito. Controlava, né? Controlava, deixou. Já chorei bastante, mas é um ciclo que se fecha para a gente iniciar outro com muito mais força de vontade para a gente conseguir alcançar nossos objetivos. Tudo bem, obrigado ao Rainer, obrigado a todos que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento.